Boa noite, irmãos. Irmãos que estão aqui conosco, irmãos que nos assistem. Hoje é um dia de grande alegria, porque é dia de cultuar. Aliás, todo dia é dia de cultuar, né? Mas aqui no templo, nós escolhemos alguns dias na semana para estarmos aqui juntos, em comunhão, uns com os outros. Vamos ler João 15, versículo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 15, versículo 11. João 15, versículo 11. De 11 a 14. Amém? Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Amém? E é por este grande amigo que nós estamos aqui. É por este Senhor que guia as nossas vidas, que ilumina nosso caminho, que nos dá a capacidade de amar uns aos outros, mesmo nas diversidades, nas tempestades. Nós que somos casados, nós treinamos muito isso, né, pastor? Adversidades, tempestades. E com Jesus nós aprendemos o que é o amor. E amor traz alegria, né? É muita felicidade para nós sermos seguidores desse grande Deus. Agora peço a Gabriel que faça uma oração, entregando esse culto nas mãos do Senhor. Deus, nós somos gratos, Pai, por estarmos aqui nessa noite, por ter essa oportunidade de vir até a casa do Senhor. Somos gratos também pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando via internet, meu Pai. Ó Deus, eu te peço que esse culto seja especial, seja abençoador, seja transformador, que o Senhor possa estar usando todos que irão ministrar, desde o louvor até a palavra do nosso pastor, meu Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, que a Tua palavra possa encontrar morada no coração de todos aqueles que irão escutar, meu Pai. Desde já eu te peço, prepara-nos, Senhor, para esse culto, e que toda honra, toda glória e todo louvor seja dados a Ti nessa noite. A Ti eu oro, te louvo, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem um hino no Cantor Cristão que ele fala o seguinte: que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos, os remidos, estamos todos, não sei o resto da letra, mas era só esse início mesmo que eu queria falar para os irmãos, que nós possamos cada dia colocar mais amor em nossos corações e ver que estar no caminho de Deus, estar com Cristo é motivo de alegria. Nós somos muito gratos a Deus pela vida que Ele nos deu nessa terra. Vamos seguindo, entendendo os propósitos dEle na nossa vida, e estamos aqui para adorar e engrandecer esse Deus de alegria. E é por isso que nós que temos certeza de Cristo como nosso Salvador, nós declaramos que nada nos separará desse grande amor de Cristo. Os irmãos podem se colocar de pé para adorarmos nosso Senhor. Quem nos separará do amor de
Jesus Cristo mudou meu viver. E pode mudar o seu. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo Boa noite a todos, graça e paz. Amém, povo de Deus.
uma alegria para nós estarmos aqui na presença do Todo-Poderoso, junto com esses amados irmãos aqui, junto com você também que nos acompanha na sua casa. Esteja aí com a mente, o coração aberto para continuar ouvindo Deus falar ao seu coração, como já falou através da mensagem cantada, lida, e também Ele falará através da pregação da sua santa e bendita palavra. Eu quero convidar aqui à frente pastor Omar. O pastor Omar, ele é irmão de um querido pastor, que foi pastor dessa igreja, pastor Osmar. Ele é conhecido dos irmãos também, não é? Já foi membro dessa igreja, já foi obreiro dessa igreja, e nós o convidamos para que ele fosse instrumento de Deus na entrega do seu recado hoje. Essa semana em especial, nós batistas comemoramos 149 anos da nossa Convenção Batista Brasileira. E aqui na cidade, nós batistas da Convenção Batista Brasileira estamos representados através de 4 igrejas. Primeira Igreja Batista, a nossa igreja, Igreja Batista Nova Aliança, a igreja que o pastor Omar pastoreia, e também a Igreja Batista Monte Sião, não é? Pastoreada pelo pastor Pedro. Então, queridos, esse é o Ministério Batista que tem atuado aqui na cidade de Januária. Nós vamos clamar ao Senhor, colocar a vida do pastor Omar no altar do Todo-Poderoso, e também está conosco também a irmã Delma, esposa dele, que ajudadora também no ministério, né? Que Deus abençoe vocês. E eu quero convidar você a ficar em pé agora e nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você ore, faça uma oração silenciosa. Adore o Senhor. Diga a Deus que você veio ouvir a voz dele. E peça ao pregador aqui, use o pastor como instrumento, que ele seja um instrumento ungido, afiado, usado para a glória do Senhor, para falar não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir. Peça a Deus que esteja edificando sua igreja. Peça a Deus que esteja salvando vidas. Peça a Deus que use a palavra viva dele. Peça a Deus que nos proteja, que nos guarde, nos livre de todo perigo, de todo mal. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor não dá o que nós merecemos, mas dá exatamente o que não merecemos. A sua graça tem sido derramada sobre nós. E nós estamos aqui para adorar o Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. O Senhor é glorioso, o Senhor é santo, o Senhor é tremendo. E estamos aqui também para agradecer ao Senhor. Primeiro, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E também, meu Deus, queremos agradecer porque na nossa história o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu um lugar para reunir. O Senhor nos uniu a um povo, o povo do Senhor. O Senhor nos deu um manual de orientação que é a Tua palavra, meu Deus. O Senhor também nos deu esse privilégio de falarmos com o Senhor em oração. Pai Santo, mais uma vez, fale aos nossos corações através da Sua santa palavra. Prepara as nossas mentes e corações para recebermos o recado vindo do Senhor. E nós queremos, junto com o Teu povo, colocar diante do Teu altar a vida do pastor Omar, meu Deus, dele a Tua unção. Use o Teu servo, meu Deus, para a glória do Senhor, para a exaltação do nome de Jesus. Abençoe, Pai Santo, a Igreja Batista Nova Aliança, igreja com a irmã desta, que está também, meu Deus, reunindo em culto. Abençoe os Teus servos ali também, para que possam, meu Deus, também Te adorar em espírito e em verdade, e na beleza, meu Deus, da Sua santidade. Nós damos ao Senhor toda honra e toda glória. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pode assentar, povo de Deus. Pastor
Que Deus te abençoe. Boa noite, amada igreja, Pai do Senhor Jesus, amém. E não sei o que é maior, pastor, se é a honra do convite, se é o temor, se é o tremor. É um conjunto de responsabilidade que nessa noite cai sobre nossos ombros. Portanto, agradeço à igreja que esteve orando durante a semana pelo pregador e agradeço também, neste momento, você que nesta noite está aqui conosco, nossos amados também da internet, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero, antes de mais nada, trazer também um abraço apertado, carinhoso, afetuoso da Igreja Batista Nova Aliança. Estamos ali também em culto, como o pastor já adiantou aí, e nós temos grande alegria em poder nesta noite compartilhar com os irmãos esta bendita palavra do nosso Deus. Nós vamos então ler a palavra do Senhor, que está em João capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, versos 17 e 18, e ainda o mesmo texto de João 19, a partir do verso 23 até o 30. Evangelho de João, capítulo 19, eu posso contemplar, apesar da máscara, muitos rostos de irmãos, irmãos de longas datas, né? Quando aqui militávamos há muitos anos, não vou falar a quantidade de anos não, viu? Vou poupá-los, a mim também, né? Mas estou muito feliz em revê-los. Evangelho de João, capítulo 19, versos 17 e 18, diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, está falando de Jesus, evidentemente, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versos 23 em diante. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava estar presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no hisope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinho, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados ali na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados ali na cruz. Meu querido irmão, meu querido amigo que também nos acompanha neste momento de alguma maneira, de perto ou de longe, a crucificação de Jesus, ela não pode ser apenas uma marca na história. A crucificação de Jesus não pode cair no esquecimento.
O homem tem às vezes nós deixamos que o tempo apague algumas coisas que nos acontecem, sejam elas boas, sejam elas más ou ruins. Eu, por exemplo, já passei por várias emoções, várias circunstâncias ao longo da vida que muitas delas já estão esquecidas, né? Não é assim com cada um de nós? À medida que o tempo vai ficando mais distante do evento, daquele acontecimento, a nossa mente tende a esquecer aquele fato, né? Por exemplo, perdi minha mãe já há quase 20 anos e hoje eu sofro ainda, às vezes choro ainda, mas com menos intensidade. Natural isto, porque já fazem 20 anos. A crucificação de Jesus já está beirando 2000 anos, mas a grande chamada nesta noite é para que nós nunca venhamos a esquecer daquele evento. Apesar que nós não estávamos lá diretamente, mas estávamos lá indiretamente, e os nossos pecados também estavam ali, e por eles também o Senhor Jesus veio a morrer. De maneira que o primeiro desafio dessa noite é que nós não esqueçamos jamais da crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus não pode ser apenas não pode ter valor, não pode ter importância apenas para os apóstolos e para a igreja primitiva. Não pode ter valor apenas, não pode ser importante apenas para os apóstolos e para a igreja primitiva. Haja visto que a igreja primitiva, ela deu um valor muito maior daquele que nós damos hoje. E estou falando de mim, primeiramente para mim. Porque aquela igreja, ela teve uma marca realmente muito importante no cristianismo, exatamente, e aí, estava muito próximo, aquela igreja estava no tempo muito próxima da crucificação de Jesus, e aquilo realmente fez com que aquela igreja entendesse a grande responsabilidade, fez com que a igreja entendesse a grande importância e deram realmente a grande importância que o evento mereceu. Depois de 2000 anos, eu quero de novo conclamar a mim, inicialmente, e a todos quantos nos ouvem, para que possamos realmente ter a importância, dar a devida importância àquele evento tão único, tão singular, tão marcante, tão histórico, tão importante para toda a humanidade. A crucificação de Jesus não pode ser apenas um evento que vem ser interpretado por peças teatrais no mundo todo. Nós sabemos que é um evento que o mundo todo interpreta isso de alguma maneira, fazendo inclusive filmes, né? Teatros, mas não pode ser apenas para filmes e teatros. Tem que ser, sobretudo, para que nós possamos, olhando pela fé, através da palavra de Deus, olhando pela fé para a cruz de Cristo, nós precisamos também dar o valor merecido a este evento que está tão longe, mas que eu volto a insistir e vou continuar insistindo, que precisa estar tão perto e muito mais do que perto, dentro de cada um de nós. A cruz de Cristo, a crucificação de Cristo, não pode ser apenas um evento lembrado como sendo crucificação dos que foram crucificados antes e os que foram crucificados depois. Antes de Cristo já havia crucificações, depois continuou havendo, mas a cruz de Cristo, a crucificação de Cristo, ela realmente precisa ser olhada com olhares diferentes, tem que ser contemplada com uma visão diferente, porque aquela crucificação, ela teve um efeito diferente que já nasceu no coração de Deus. A crucificação de Cristo não pode ser olhada com indiferença. Tanto faz, como tanto fez. Não é tanto faz como tanto fez. A crucificação de Cristo é, sobretudo,
um evento que tem efeito direto no coração de cada ser humano a partir daquele momento para frente e de cada ser humano que antecedeu aquele momento. Percebe então que a crucificação de Jesus é muito mais do que um evento para ser caído na indiferença, no esquecimento, no comodismo das pessoas. A crucificação de Cristo não pode ser lembrada apenas como um método bárbaro para matar um judeu. As pessoas olham para Cristo Jesus, através da palavra, através da fé, e ficam emocionadas, ficam consternadas, ficam sensibilizadas. Mas esta cruz tem que causar nas pessoas muito mais do que emoção. Cantamos ainda há pouco que Jesus mudou o meu ser. Então a cruz de Cristo tem que promover essa mudança. Ou do contrário, ela só terá nada mais, nada menos do que um valor histórico para quem olhá-la de uma maneira diferente, para quem olhar para aquela crucificação de uma maneira diferente. As pessoas olham para o Cristo sendo ridicularizado de uma maneira terrível, como lemos o texto aqui nesta noite, e vai tão somente olhar com um olhar de emoção. Mas isto é muito pouco. Precisamos, sobretudo, fazer disto o evento que vai transformar os nossos corações, que vai transformar a nossa história, que vai transformar as nossas vidas. E essa cruz era tão importante que mesmo depois que você tiver um compromisso com Jesus, mesmo depois que você puder, pela fé, recebê-lo no seu coração como seu único, suficiente e eterno Salvador, essa cruz precisa continuar produzindo efeitos em nossas vidas. Precisa continuar fazendo a diferença em nossas vidas. Precisa continuar sendo realmente aquilo que vai ser o marco principal, o motivo principal da minha existência. A crucificação de Cristo é para mim, meus queridos, sobretudo, uma prova maior de amor de Deus para comigo. Então, o que eu aprendo com isto? Eu aprendo que cada pessoa, cada ser humano, também tem que olhar para a cruz e não transferir este evento para a história, não transferir esse evento para outras pessoas, na verdade, também para outras pessoas, mas em primeira mão, eu preciso ver esse evento como sendo um evento que tem tudo a ver com a minha individualidade, com a minha personalidade no singular, na primeira pessoa, porque eu entendendo isto, porque eu aceitando isto, porque realmente eu vendo desta maneira, eu começo a ser visto pela sociedade de uma maneira diferente, e a igreja que eu falei, a igreja primitiva, ela realmente, ela recebeu na primeira pessoa esta crucificação, e as pessoas olhavam para aquela igreja e viram nela uma igreja diferente, uma igreja que dava prazer em ir àquela igreja, uma igreja que caiu no agrado das pessoas, porque Jesus reinava ali, porque a cruz de Cristo era presente ali, a crucificação de Cristo realmente tinha valor para aquela igreja. O valor era tão grande para aqueles irmãos, o valor era tão forte para aqueles irmãos, que muitos deles também foram para a cruz da mesma maneira que Jesus foi, exatamente por causa dessa crucificação. A história vai dizer que até o ano 360, mais ou menos até 360, foi assim num índice maior, mas até o ano 1500, considerando aí de Jesus até o ano 1500, mais ou menos 55 milhões de pessoas morreram pelo Evangelho. Isso é mais do que as guerras mundiais juntas. Isso é mais do que todas as catástrofes juntas. Porque, meu querido, a primeira coisa que
a cruz de Jesus promove no coração daquele que entende isto é a morte para o mundo. E Paulo, inicialmente grande perseguidor do Evangelho, ao entender isto, ele vem falar com uma convicção muito grande, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. De maneira que eu estou pronto não só para pregar a palavra, como para morrer pela palavra, morrer pela cruz de Cristo. Essa transformação, ela tem que produzir no meu coração, ela tem que produzir no seu coração esta fé inegociável. Esta fé que realmente ela estará tão centrada, tão fundamentada, tão firme, tão embasada na palavra de Deus, que o viver é Cristo. Porque eu vou produzir essa palavra, essa fé em outros corações, mas o morrer é ganho exatamente pela recompensa e a proposta fundamental da cruz, que é nos levar para a eternidade, onde nosso Senhor e Salvador Jesus está ali, de braços abertos, para receber a cada um de nós. E temos um hino que vai cantar isso, dizendo que ali estaremos um a um. Não sabemos quando chegará a vez de cada um, mas Jesus, esse Jesus que nós falamos nesta noite, ele está ali, de braços abertos, para receber um a um, cada um da sua vez. Meu querido, gratidão. Gratidão é tudo que nós precisamos neste momento desenvolver para termos reconhecimento, para valorizarmos aquilo que o Senhor Jesus passou ali na cruz do Calvário. Gratidão. Mas, pastor, afinal de contas, o que é gratidão? Meu amado, quando se fala de Cristo, quando se fala da cruz de Cristo, quando se fala de vida eterna, quando se fala de Evangelho, quando se fala de reino de Deus, gratidão é tão simplesmente entrega. Entrega. Eu só vou provar minha gratidão a Deus o dia que eu me entregar verdadeiramente a Ele e deixar que Ele verdadeiramente molde a minha vida e faça de mim aquilo que lhe apraz, não aquilo que me apraz, não aquilo que me alegra, mas aquilo que alegra o seu santo, bendito e maravilhoso coração. Gratidão. Nós temos, porventura, corações gratos. Nós temos, porventura, exatamente esse sentimento de gratidão que emana do coração de Deus. Eu tenho reconhecimento o suficiente, fé suficiente para chegar-me a Ele e depositar-me a Ele, despojar de tudo aquilo que sou, de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu penso, por gratidão ao meu Senhor e Salvador Jesus. Porventura, nós temos isso em nossos corações. Meus queridos, poucas pessoas foram gratas a Deus. Se você for ver o ministério de Jesus, vou dar só um exemplo: 10 leprosos foram curados, só um volta para agradecer a Jesus. Percebe que o percentual é muito pequeno? Gratidão, meus queridos, é muito mais que dizer muito obrigado. O muito obrigado, ele caiu já como um jargão. Muito obrigado caiu como uma forma de dizer, de falar, uma expressão solta. Ou nós aprendemos a ser gratos ao ponto de nos entregarmos a Deus, ou estamos sendo nada mais, nada menos de que mais um hipócrita daqueles que crucificaram a Jesus. Gratidão é tudo que nosso Senhor espera de cada um de nós. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados ali na cruz do Calvário. Permite-me eu contar para vocês uma história verídica, e a protagonista dessa história chama Irmã Vanira. Vocês não conhecem, ela mora na zona rural. Há 30 anos atrás, mais ou menos,
Naquela época tinha uma criança de 6 anos, 8 anos, às 18 horas aproximadamente, aquela criança caiu em convulsão, não tinha veículo na região, não tinha como chegar em Januária, e ela fez a oração a Deus do seu jeito, bem leiga mesmo lá, conversou com Deus. Naquela noite, as portas humanas estavam todas fechadas, mas naquela noite, às 23 horas, ela estava com sua filha de Montes Claros. Deus providenciou um transporte do nada, ou do tudo, né, que Deus é dono do tudo, e às 23 horas aquela criança estava em Montes Claros. Uma semana depois, a criança estava com ela de volta em casa, alegre, feliz, correndo. Então, ela olhou para aquela criança e ficou conversando com Deus assim. Palavras delas: meu Deus, sou tão grato ao Senhor, eu quero dar alguma coisa para o Senhor em forma de gratidão. Eu podia dar para o Senhor um frango, lá do terreiro, uma galinha. Muitos aqui gostam de galinha caipira, né? Ela pensou assim, galinha caipira é uma coisa que todo mundo gosta, né? Quem sabe Deus vai gostar de uma galinha caipira? Aí ela disse, não, mas a galinha caipira para o Senhor é muito pouco. Muito pouco. Aí ela aumentou o presente, né? Aumentou o presente. Senhor, vou te dar um porco gordo. Eu tenho lá no chiqueiro um porco gordo, vou dar para o senhor esse porco. Mas ficou incomodado, também é pouco esse porco. Ah, não. Eu vou dar uma coisa maior. Vou dar uma novilha para o Senhor. E ficou alegre com aquele negócio, né? Mas aí a fiscalia disse, não, mas não estou contente ainda. Esse negócio ainda não está me soando bem. Ela meditou, palavras dela, né? Meditou e falou assim, Senhor, achei uma coisa melhor. Vou dar minha vida para o Senhor nesse momento. E naquela noite, naquele dia, ela ora a Deus, entregando sua vida para o Senhor. E hoje, depois de 30 anos, é nossa irmã em Cristo, lá no sertão, onde é impossível, onde seria impossível a manifestação da cruz de Cristo, a não ser por um milagre que Jesus operou na vida daquela moça. Gratidão é você dar o melhor que você tem para Deus. E o melhor que você tem não é o seu carro. O melhor que você tem não são os seus bens, apesar que são bons, Deus os deu, né? Mas o melhor que nós temos é a nossa própria vida. Eu nunca saberei, meus queridos, o preço que Jesus pagou ali na cruz do Calvário, quando Ele estava dando aqueles passos rumo ao Calvário conscientemente. Eu creio que aqui todos, praticamente todos, já foram no dentista, né? Eu tenho pavor de dentista. E aí você chega lá, tem 5 pessoas na frente, você fica assim meio nervoso, né? Meio nervoso. Aí sai um, fica o quarto, o nervoso vai aumentando, né? Sai um, fica o terceiro, sai um, fica o segundo, sai o penúltimo, fica só você, né? Assim, agora, meu Deus, chegou a minha vez. Por que eu estou falando isto? Jesus estava consciente de tudo que ia lhe acontecer no próximo segundo. A cada instante, Jesus sabia exatamente o que ia lhe acontecer. E ainda assim, não retrocedeu. E ainda assim, não negou. E ainda assim, não acovardou. Ainda assim, ele sabia que a Igreja Batista Sião precisaria dele há 2000 anos na frente. Ainda assim, ele sabia que era a única maneira que Omar de Matos Filho, lá no São Joaquim, uma terra longínqua, longe no espaço, longe na geografia, longe no tempo, que andava armado com revólver 32. Tem alguém da polícia aí? Já passou também. Precisava, um dia, você ia precisar de encontrar com esse homem que pagou esse preço grandioso na cruz do Calvário. A mesma consciência que falava da dor que ele ia passar,
Era a mesma consciência que eu sabia que ia me salvar há 2000 anos atrás, e por isso eu sou grato ao meu Deus. Gratidão, meus queridos, é sobretudo olhar para a dor de Cristo e saber que aquela tristeza que está escrita em Mateus vai dizer que o Senhor teve uma tristeza terrível na alma, mas ainda assim ele se alegrava porque olhava para frente e sabia que ele, a cruz, era a única medida, era a única maneira para alcançar o pecador. Jesus é a única maneira para alcançar o pecador. E parafraseando o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados pela obediência incondicional do Senhor Jesus. Sabia que, infelizmente, nós estamos perdendo esse valor no meio da sociedade? Obediência é um valor que está sendo perdido. Eu já ouvi relatos de pais e mães que perderam a obediência do filho de 4 anos. Mas Jesus, sóbrio, com todo o poder nas mãos, mas submisso ao seu Pai, e continuou ali obedientemente até as últimas circunstâncias. E nunca saberei o preço dos meus pecados ali na cruz, porque seus amigos, por várias vezes, o negou, e ainda assim, ele não retrocedeu. Eu louvo a Deus, porque em alguns momentos difíceis da minha vida, Deus botou amigos no meu caminho, que me consolaram, que me confortaram, que me animaram, que me levantaram. Mas na hora mais difícil de Jesus, os seus amigos, ao contrário de mim, foi abandonado. Mas ainda assim, meus queridos, Jesus sabia que nós precisávamos dele depois de muitos anos. Jesus, então, lá em Mateus vai dizer que ele entra numa luta terrível entre a carne e o espírito, mas ele, ao contrário de mim, Jesus, ao contrário da lógica, Jesus, ao contrário da realidade humana, ele vence a carne, porque ele tinha o desejo maior de ser útil, único, insubstituível no processo de salvação de toda a humanidade. Eu nunca saberei os preços do pecado ali na cruz, por causa que a grande multidão que vai juntamente com Judas para prendê-lo, parecendo que tratava-se de um bandido de alta periculosidade. Jesus não olha para a multidão, Jesus não olha para os soldados, Jesus não olha para as possibilidades que vinham depois daquele momento, a realidade que viria a partir daquele momento, mas Jesus olha tão somente para aquelas pessoas que dependiam dele depois daquele momento. Jesus supera tudo, porque precisava, era a única saída que tínhamos exatamente para ter a chance que tivemos hoje, a chance que você está tendo hoje. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz, depois daquele beijo do traidor Judas. Meus queridos, quando alguém que você não tem afinidade te trai, ou te causa um constrangimento, ou te causa uma tristeza, isso dói, nós somos humanos, dói. Mas quando uma pessoa sua, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem um bom relacionamento, dói muito mais.
Imagina a dor que causou o coração de Jesus com aquele beijo. Jesus sabia que seria beijado. Jesus sabia que aquele momento era já escrito para ele poder passar, mas ele está passando ali consciente e não teve no seu coração em nenhum momento o desejo que eu teria de vingança. Tanto é que ele vira para Judas: ao que vieste, amigo? Ao que vieste? Jesus, eu vim entregar o Senhor para a morte. Simples assim. Nós já fomos traídos alguma vez, você já foi traído por alguém que você ama alguma vez, meu querido? Então Jesus está ali naquele momento crucial, definitivo, sabendo que ele podia orar e pedir de Deus uma legião de anjos para ajudá-lo. Ainda assim, ele prefere varonilmente, corajosamente, continuar firme, olhando para o próximo passo, que era exatamente ser levado a uma corte de algozes, uma corte de homens poderosos politicamente e religiosamente falando, homens que certamente lhe dariam o veredito final, mas ele vai firme, entra naquela audiência firme, de cabeça erguida, porque ele sabia que ali precisava ele passar por aquele momento para se cumprir, para concluir, porque aquilo fazia parte do projeto de Deus para a vida de Jesus. E eu quero te desafiar, meu querido, a que nós também nesta noite possamos descobrir qual é o projeto de Deus para a sua vida. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? E ao descobrir isto, o desafio é aceitá-lo como sendo a melhor coisa que Deus tem para você, porque desse projeto de Deus vai depender a sua vida, vai depender a vida de muitas outras pessoas, que foi exatamente isto que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele consciente do projeto de Deus para a sua vida, ele firme no projeto de Deus que tinha ali já definido para ele. Agora ele abençoa toda a humanidade antes e depois dele. Louvado seja Deus, porque Jesus não retrocedeu, Jesus não acovardou, Jesus estava consciente, sabendo de tudo que estava ali acontecendo, mas ainda assim ele não olha para trás. Aqui muitas pessoas me conhecem, graças a Deus, né? Tem muitos amigos aqui, repito. E quem me conhece mais intimamente falando vai saber o quanto que eu sou chorão. O quanto que eu sou mole, né? É mole, esse termo está certo? Está certo, né? Mas Jesus nem chorar chorou. Ele podia dizer assim: que covardia, né? Logo eu acho que eu diria assim, né? Abrir a boca e chorar logo, né? Para ver se tinham piedade de mim. Mas sabe o que Jesus fez? Mateus 26, verso 63. Ficou em silêncio. Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro por mim. Quando viram meu Senhor ali calado, diante de tanta humilhação, diante de tanto escárnio, de tantos socos, de tantos pontapés, de tantos açoites, acharam que estava pouco, ainda cuspiram no meu Jesus. Alguém teria coragem de vir aqui na frente e me dar uma cuspida? Eu acho que por 1000 motivos não viria, né? Ainda que eu autorizasse, né? Alguém quer aceitar o desafio e vir aqui me dar uma cuspida? Eu acho que estou pedindo muito, né? E eu que estou autorizando. Mas Jesus ficou ali de uma forma humana, tão indescritível, que aceita tudo e não abre a sua boca. Meus queridos, tem momentos na vida da gente
que a única coisa a fazer é ficar em silêncio. Foi a única coisa que Jesus fez, foi ficar em silêncio. Sabe por quê? Ele não estava impedindo em nada que o processo continuasse. Não estava impedindo em nada. Faça o que quiser. Estou pronto. A Bíblia vai nos dizer que antes de tudo isso, lá atrás, uma declaração também terrível, que ele passou aqueles momentos terríveis ali, ele foi cheio do Espírito Santo. Eu tenho me incomodado muito com esse termo, né? A Bíblia fala de Jesus, fala de Paulo, fala de Pedro, fala de Estevão, entre outros, e eu fico pensando, Jesus, que realmente é esse termo cheio do Espírito Santo? E eu descobri algumas coisas com esse termo, que é exatamente quando você se entrega totalmente e incondicionalmente ao serviço do reino de Deus. Jesus estava ali cheio do Espírito Santo, e ele não falou nada porque ele não queria interromper o processo daquele projeto que Deus tinha para ele. Nós temos aqui, pela graça de Deus, alguns irmãos amados que são projetistas, né? Fazem construções lindas, mas esses irmãos não podem errar num milímetro numa obra, que pode comprometer toda a estrutura, né? Jesus não podia errar em 1 milímetro, se eu posso usar esse termo de comprimento, né, para descrever. Não podia errar, Jesus não errou. O plano de Jesus foi cumprido na íntegra, na maior das perfeições. Você já foi traído pelo seu melhor amigo? Eu estou com 30 de outubro agora, se chegar lá, né? Espero que chegue. 61 anos. Fez 60 anos ano passado. Já cortei muita fila, tá bom, viu? De vez em quando estou cortando fila aí. Nem arde. Olha, sai dali. Mas depois de 60 anos é que eu fui aprender algumas coisas, pastor, assim, que alguns valores que a vida acaba nos ensinando, né? E um dos valores que eu aprendi foi exatamente aquele valor de você ouvir mais e falar menos. Percebe que Jesus ali estava usando isso? Falavam, acusavam, pediam prova e não sei o quê. E ele está sereno. No mês de maio, lembrei. Eu e minha esposa amada que está comigo aqui, passamos por uma circunstância tão inusitada, tão inesperada, tão única. Nós cruzamos os braços assim e falamos, não dá nem para falar nada, foi o que nós comentamos, né? Falei com ela assim, amor, uma situação dessa é tão única que não dá para falar nada. Nada. Ficamos calados, literalmente calados. Para aquele assunto, continuamos calados até hoje. Deus resolveu depois. Mas naquele momento só ficamos calados e orando. Eu tenho certeza que Jesus está fazendo o mesmo ali, calado e orando. Porque ele precisava fazer com perfeição o seu plano. As coisas começam a piorar para Jesus, ele sabe disto, ele está sabendo de tudo que lhe aconteceria, começa a piorar, começa a ficar mais grave, começa realmente a chegar no momento que não tinha mais o que fazer, e quando ele olha então e vê que naquele dia Pilatos podia soltar um preso, e quem foi solto naquele dia? Um inocente ou um criminoso? É claro que Jesus sabia que ele substituiria aquele criminoso. Continua calado, continua sereno, continua firme no seu propósito de aceitar o projeto de Deus para a sua vida. Na sequência, põe ali uma
vestimenta escarlata vermelha. E eu estava pesquisando sobre isso, achei interessante porque aquela vestimenta era uma vestimenta dos reis antigos. Mas sabe por que fizeram isso com Jesus? Não foi para honrá-lo, não. Foi para humilhá-lo ainda mais. Você é rei mesmo? Então, toma uma vestimenta vermelha e você vai agora desfilar até o outro palácio para conversar com Herodes com essa roupa vermelha. Nada mais do que uma afronta contra o Senhor Jesus. Percebe então que as coisas estão piorando para Jesus e melhorando para mim? Como é que eu posso entender isso, pastor? Nesse processo, quanto mais as coisas pioram para Jesus, mais melhora para mim, melhora para você, melhora para a humanidade. Jesus vai até Herodes, é ouvido, volta para Pilatos, ali entra na audiência final e finalmente é decretado a sua morte, mas ele já sabia. Jesus fala muito pouco ali naquele momento. O projeto continua, levam-no para a cruz do Calvário e ali crucificam o nosso Jesus e, antes de tudo, dão-lhe uma coroa, mas não uma coroa de ouro, como os reis da época, mas uma coroa de espinho, causando-lhe uma dor terrível, causando-lhe uma dor insuportável. E ali então Jesus já está sabendo que finalmente está chegando o grande momento de maior dor da sua vida. Meu querido, qual foi a maior dor que você já teve na sua vida? Teria sido uma dor emocional, uma dor física? Então Jesus estaria diante das duas dores, emocional e física. Levam-no para a cruz, crucificam a Cristo ali. Às 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito e aí a humanidade experimenta finalmente a grande bênção oriunda de todo aquele sofrimento que Jesus deveria passar e passou. E agora o próprio Jesus, virando para o seu Pai, diz: está consumado, terminou, fiz a minha parte. Agora, meu querido, você que está na internet, meu amado amigo que está aqui nessa noite, meu querido irmão dessa noite, agora não posso usar o termo que dá aqui não, a responsabilidade é sua. Agora a responsabilidade é nossa. O que vamos fazer com esta realidade que nós recebemos nesta noite, através desse projeto tão doloroso que precisou ser feito no meu lugar? Porque o Senhor sabia e sabe muito bem que eu não teria a menor chance, não teria a menor condição, não teria a menor força para pagar este preço. Então ele olha para a única pessoa, seu filho, que era a única pessoa que podia e pôde pagar o preço tão alto no meu lugar. E agora, meu querido, a responsabilidade é toda sua. Mas a grande alegria da noite, a grande notícia da noite, é que o Senhor Jesus ressuscitou, voltou para os céus, e que Jesus um dia virá de novo buscar a sua igreja, e vai buscar aquele que, de maneira tão consciente, de uma maneira tão tranquila, de uma maneira de muita convicção no seu coração, venha recebê-lo no seu coração como o único, suficiente e eterno Salvador, porque Jesus venceu a morte e vai te dar também a condição única de você vencer a morte um dia e subir com Ele para a eternidade, para morar com Ele lá nos céus eternamente e ali gozar eternamente das mansões celestiais. E não, você não receberá ali
bem-vindos apenas dos seus irmãos que estão ali, mas sobretudo desse Jesus que pagou esse preço tão grande por você. Sobretudo, bem-vindos da eternidade, da Trindade Santa que está ali aguardando a nossa chegada ali, e ali estaremos com Ele por toda a eternidade. Esta é a grande realidade, esse é o efeito, esse é o objetivo de quem realmente entende isso e aceita isso e passa por isso, e agora o preço já foi pago. O preço já foi pago. A única parte minha é reconhecer isto, ser grato por isto e lançar-me incondicionalmente aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pastor. Aleluia! Amém, povo de Deus? A verdade do Evangelho, que é a única verdade que salva o ser humano. O que Cristo fez ali na cruz do Calvário, para me salvar, para te salvar, para nos libertar, para transformar nossas vidas. E nós exaltamos o Senhor. O que cabe a você agora é seguir, é entender a sua condição, arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador, se você ainda não tomou essa decisão. Se você já é crente, sempre podemos melhorar mais. Sempre temos oportunidade de consagrar, de dedicar nossas vidas. Porque quem não é crente arrepende para a salvação, mas quem é crente arrepende para a santificação. Reconhecendo o que Cristo fez e tem feito. Ele é maravilhoso. Ele tem tido paciência conosco, não é, meus irmãos? Ele tem derramado sobre nós bênçãos sem medida, e principalmente a bênção da salvação. Pastor Omar, foi uma bênção. Deus te abençoe, viu, companheiro? Que Deus possa continuar te usando lá na Igreja Batista Nova Aliança, Igreja Co-Irmã Nossa, na promoção do reino do nosso Deus. Nós temos orado, eu não falei isso com vocês, mas nós temos nos reunido de 15 em 15 dias, todos os pastores batistas de Januário, para orar pelas igrejas. De 15 em 15 dias nós temos reunido e orado, inclusive já oramos aqui, por essa igreja, por esse trabalho, né? E a última reunião que nós tivemos lá no Brejo do Amparo, na Igreja Batista Monte Sião. Porque nós entendemos, meus queridos, que a obra do Senhor, ela é maior do que a igreja local. A obra do Senhor, ela compete, meus queridos, ao reino todo. E nós temos que ter essa visão de reino, não é? No céu é o céu dos crentes em Jesus, não é? Não é dessa ou daquela igreja, não. E podemos sim trabalhar juntos para aquele que morreu, para aquele que derramou o seu precioso sangue pela igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, onde é que ouvimos com clareza a sua história, né? História da sua vida, morte, sepultamento e ressurreição. Queremos agradecer a todos que estão aqui nos visitando, todos os irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão nos visitando aqui. Sejam bem-vindos à casa de Deus, viu? Você também que está conectado, que Deus te abençoe. Passa a servir esse Jesus maravilhoso hoje mesmo. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Nós não sabemos quando o Senhor irá nos chamar, mas nós precisamos estar preparados, não é? Se eu ainda não tenho Cristo, tenho que receber Ele como Senhor e Salvador. Se eu já sigo Ele, eu tenho que consagrar minha vida e subir de cabeça erguida. Não, Senhor, eu fui fiel, eu te amei, eu te honrei. É assim que funciona. Te amei com todo o meu ser, te amei com todo o meu coração. Então faça isso.
Se você tem desejo de seguir o Senhor, você pode nos procurar. Essa igreja tem como te ajudar, tá bom? Essa igreja tem como te ajudar nessa sua decisão, tá? Ministério de Louvor, por gentileza, vem aqui. Daqui a pouco nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Eu estarei com os irmãos até quinta-feira. A partir de quinta-feira o pastor vai entrar de férias, tá bom? Vou estar 15 dias de férias e careço das orações suas. Então estarei ministrando aqui até quarta-feira no culto de estudo bíblico. Depois os irmãos que estarão na escala estarão aqui ministrando a palavra de Deus, tá bom? Mas ore pelas férias para que de fato as baterias possam ser, queridos, carregadas, tá bom? Para que as baterias possam ser carregadas durante esse período, né, de férias. E convidamos você a vir também, viu? Se você tem um desejo de vir à casa de Deus, venha. Tem lugar para você, todas as medidas nós estamos tomando para a sua proteção, tá bom? Então Deus ele vai continuar te protegendo. É interesse do Senhor que você tenha também comunhão com Ele e com o povo dEle aqui na sua casa, tá? Vamos ficar em pé e vamos orar, povo de Deus? Vamos orar ao Senhor e depois eu deixo a palavra com o Ministério de Louvor. O gasofilácio está lá na frente, tá bom? Então, os irmãos que talvez estiverem procurando gasofilácio para entrega dos dízimos e ofertas, gasofilácio nós temos que colocar lá na frente, porque foi colocado dessa faixa aí, para não ter dificuldade na filmagem, tá? Mas os irmãos terão a oportunidade de fazer as suas contribuições, viu? Voluntárias aí na porta, tá? Vamos orar ao Senhor, curve a sua cabeça, agradeça a Deus, agradeça por sua palavra. Agradeça a Deus pela salvação que você tem em Cristo Jesus. Agradeça a Deus porque Ele falou ao seu coração. Agradeça a Deus pelos cuidados que Ele tem tido com você até aqui. E coloque a sua semana na presença do Senhor. Clame por nossa igreja, pela vida espiritual de todos, para que Deus continue nos sustentando com suas mãos fortes, para que Deus nos encha do seu Espírito, para que essa igreja continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Clame pelo trabalho batista em Januário, nós já falamos, para que o nosso Deus possa estar sustentando com poder esse trabalho. Coloque nas mãos do Todo-Poderoso. Nós vamos orar, povo de Deus. Obrigado, meu Deus. Em primeiro lugar, não tem como não expressarmos essa gratidão, meu Senhor. Obrigado por teu amor por nós, meu Deus. Esse amor eterno, esse amor que se concretizou através de Jesus Cristo e do que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Apesar de não merecermos nada, sabemos que merecemos a condenação, mas o Senhor nos amou, meu Deus, e estabeleceu e fez com que acontecesse esse plano maravilhoso da nossa salvação. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor mudou nossas vidas, o Senhor nos libertou. O Senhor nos deu a paz verdadeira, a paz que excede todo o entendimento. O Senhor nos deu a alegria verdadeira, porque somos felizes no Senhor, independente das circunstâncias. E pedimos ao Senhor que continue com fortes mãos nos sustentando. E mais uma semana, que possamos, meu Deus, nessa semana honrar o santo nome do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos dê a oportunidade de testemunharmos do Senhor. Nos abençoe para que seja uma semana em que possamos viver, meu Deus, na sua santa presença. Pai Santo, nós, mais uma vez, te louvamos pela vida do pastor Omar, da irmã Delma. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor usou o teu servo aqui como instrumento do Senhor nessa noite.
Continue abençoando o teu servo. Continue, meu Deus, derramando suas bênçãos sobre sua vida, sobre, Pai Santo, o ministério que o Senhor o confiou. Dê-lhe sabedoria, meu Deus, e use-o para a glória do Senhor, para exaltação, meu Deus, do nome de Jesus. Pai Santo, nos leve para os nossos lares, debaixo, meu Deus, dos teus cuidados, da sua divina proteção. E agora, meu Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, a direção, o poder do Espírito Santo, seja, meu Deus, com a Igreja Batista Sião, seja com todo o povo do Senhor aqui presente e todo o povo do Senhor em toda a face da terra. Nós oramos em nome, pelos méritos e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos exaltar o nome de Jesus. Nosso culto está chegando ao final, mas nós não vamos ficar menos felizes porque nós seguimos com Deus em nossas vidas. E o resultado dessa entrega a Jesus Cristo é a paz que Ele nos concede. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Entregue sua vida a Jesus e Ele vai cuidar de tudo em seu viver. A verdadeira felicidade está em Cristo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo,
Sejamos felizes, calmos e tranquilos na presença do Senhor. Amém? Até a semana que vem.